desde muito antes de o mundo conhecer mapas precisos, satélites e pesquisas científicas modernas. Existiam histórias que falavam de terras esquecidas, continentes perdidos e civilizações que desapareceram como se nunca tivessem existido. Entre todos esses mistérios, poucos despertam tanta curiosidade quanto a possibilidade de que a atual Antártida, hoje coberta por quilômetros de gelo e considerada um dos lugares mais inóspitos do planeta, possa ter sido, um dia, um território completamente diferente. Alguns estudiosos alternativos e pesquisadores de histórias antigas acreditam que, milhares ou até milhões de anos atrás, aquela região poderia ter sido um lugar fértil, show de vida, talvez até o lar de uma civilização extremamente avançada. E dentro dessas teorias surge uma pergunta fascinante. Será que a Antártida poderia ter sido a verdadeira localização de Atlântida? Ou até mesmo um dos centros esquecidos do império da misteriosa Tartária? Para entender essa possibilidade, primeiro é necessário imaginar como o planeta Terra poderia ter sido em tempos muito antigos. Hoje vemos a Antártida como um deserto congelado, com temperaturas que podem chegar a mais de 50 graus negativos. Ventos violentos sopram constantemente, e quase nenhuma forma de vida consegue sobreviver ali. No entanto, estudos geológicos mostram algo surpreendente. Sob o gelo antártico existem vestígios de florestas antigas, rios fossilizados e até sinais de vegetação que só poderiam ter existido em um clima muito mais quente. Isso levanta uma hipótese intrigante. Em algum momento remoto da história da Terra, aquela região pode ter sido verde, habitável e talvez até próspera. Se realmente existiu uma época em que a Antártida era um continente fértil, não seria impossível imaginar que seres humanos ou civilizações antigas tenham vivido ali. Alguns pesquisadores alternativos sugerem que, antes de um grande cataclismo global, o continente poderia ter sido um verdadeiro paraíso natural. Florestas densas se estenderiam por milhares de quilômetros. Grandes rios atravessariam vales imensos, e cidades monumentais poderiam ter sido construídas em suas planícies. Essas cidades, segundo algumas teorias, seriam tão avançadas que sua arquitetura e tecnologia poderiam rivalizar ou até superar aquilo que conhecemos hoje. É justamente nesse ponto que a antiga história de Atlântida começa a se conectar com o mistério da Antártida. O filósofo grego Platão, que viveu há mais de 2000 anos, escreveu sobre uma poderosa civilização chamada Atlântida. Segundo seus relatos, essa civilização possuía tecnologia avançada, grandes cidades circulares e uma sociedade extremamente organizada. No entanto, em apenas um dia e uma noite de catástrofes, toda aquela civilização teria desaparecido, engolida pelo oceano. Durante séculos, historiadores tentaram descobrir onde ficava Atlântida. Alguns sugerem que ela estaria no Oceano Atlântico, outros acreditam que poderia estar no Mediterrâneo. E há ainda aqueles que defendem que o verdadeiro local poderia ter sido a Antártida, antes dela se tornar um continente congelado. Uma das razões pelas quais essa teoria chama tanta atenção envolve antigos mapas misteriosos. Existem mapas criados séculos atrás que parecem mostrar partes da Antártida sem gelo. Um dos mais famosos é o mapa desenhado pelo almirante otomano Piri Reis, no ano de 1513. Esse mapa, que foi redescoberto no século XX, apresenta detalhes geográficos surpreendentes que alguns pesquisadores acreditam representar a costa da Antártida. O mais intrigante é que essas áreas aparecem sem as enormes camadas de gelo que hoje cobrem o continente. Se isso for verdade, surge uma pergunta impressionante. Como alguém no século XVI poderia conhecer a forma da Antártida sem gelo? Algo que a ciência moderna só começou a estudar muito recentemente. Alguns acreditam que o mapa de Piri Reis não foi criado apenas com conhecimento da época, mas sim baseado em mapas ainda mais antigos, herdados de civilizações muito anteriores. Segundo essa hipótese, existiria uma tradição cartográfica perdida, transmitida através de gerações, contendo registros de um mundo muito diferente do atual. Esses mapas poderiam ter sido criados por navegadores de uma civilização avançada que existiu antes de uma grande catástrofe global. Dentro dessa linha de pensamento, surge novamente a possibilidade de Atlântida. Se a civilização Atlante realmente existiu,
e possuía tecnologia avançada, ela poderia ter explorado e mapeado o planeta com grande precisão. Seus navegadores poderiam ter viajado por oceanos e continentes muito antes das civilizações conhecidas da história oficial. Caso Atlântida estivesse localizada na Antártida, ou tivesse colônias importantes ali. Isso explicaria como mapas antigos poderiam mostrar aquela região antes de ela se transformar em um deserto congelado. Mas Atlântida não é a única civilização misteriosa ligada a essa teoria. Existe também a ideia de um grande império antigo conhecido como Tartária. Embora a história acadêmica trate a Tartária apenas como um nome genérico usado em mapas antigos para se referir a grandes regiões da Ásia, algumas teorias alternativas afirmam que ela teria sido muito mais do que isso. Segundo essas teorias, Tartária seria um enorme império global, com cidades monumentais, arquitetura impressionante e tecnologia avançada, que foi apagada da história após uma grande catástrofe. De acordo com esses relatos alternativos, Tartária poderia ter mantido rotas comerciais e colônias espalhadas pelo planeta. Nesse cenário, a Antártida poderia ter sido um território estratégico, ou até mesmo uma capital oculta desse império. Alguns entusiastas dessas teorias afirmam que estruturas gigantescas poderiam estar enterradas sob quilômetros de gelo, esperando para serem descobertas. Nos últimos anos, imagens de satélite começaram a alimentar ainda mais essas especulações. Algumas fotografias mostram formações geométricas estranhas emergindo do gelo, estruturas que parecem pirâmides ou montanhas com ângulos extremamente irregulares. Embora muitos cientistas expliquem essas formações como fenômenos naturais causados pela erosão e pelo movimento do gelo, outros acreditam que elas poderiam ser os restos de antigas construções gigantescas. Se realmente existirem ruínas enterradas sob o gelo da Antártida, elas poderiam mudar completamente nossa compreensão da história humana. Imagine descobrir cidades inteiras preservadas pelo gelo durante milhares de anos, com templos, torres e monumentos que nunca foram vistos pela civilização moderna. O gelo antártico poderia funcionar como uma cápsula do tempo gigantesca, guardando os segredos de uma era esquecida da humanidade. Outra teoria fascinante sugere que Atlântida talvez não tenha afundado no oceano como muitas histórias dizem. Em vez disso, ela poderia ter sido destruída por mudanças climáticas extremas, que transformaram seu território em um continente congelado. Se a Antártida já foi um lugar quente e habitável, um deslocamento repentino dos polos, ou uma mudança na inclinação do eixo da Terra, poderia ter causado um congelamento rápido e devastador. Cidades inteiras poderiam ter sido abandonadas ou soterradas pelo gelo em um período relativamente curto. Alguns pesquisadores alternativos acreditam que algo semelhante pode ter acontecido há cerca de 12 mil anos, no final da última era glacial. Nesse período, o planeta passou por mudanças climáticas intensas, com o derretimento de grandes geleiras e o aumento do nível dos oceanos. Muitas culturas antigas falam de grandes inundações e catástrofes globais. Esses relatos aparecem em mitologias de diferentes povos ao redor do mundo, sugerindo que um evento devastador pode realmente ter ocorrido. Se uma civilização avançada existia na Antártida naquele período, ela poderia ter sido completamente destruída ou isolada pelo congelamento repentino do continente. Com o passar dos milênios, o gelo teria coberto todas as suas cidades, apagando quase todos os vestígios de sua existência. Mesmo hoje, a Antártida ainda é um dos lugares menos explorados do planeta. Apesar das diversas bases científicas espalhadas pelo continente, apenas uma pequena parte de sua superfície foi estudada em detalhes. Sob quilômetros de gelo podem existir montanhas inteiras, lagos subterrâneos e talvez até estruturas que ninguém imaginou encontrar. Entre os lugares mais misteriosos da Antártida estão os enormes lagos subterrâneos escondidos sob o gelo. Um dos mais famosos é o Lago Vostok, que permaneceu isolado do mundo exterior por milhões de anos. Cientistas acreditam que esse lago pode conter formas de vida desconhecidas, que evoluíram completamente separadas do resto do planeta. Se a vida microscópica conseguiu sobreviver ali por tanto tempo, algumas pessoas se perguntam se outras coisas também poderiam ter permanecido preservadas. A ideia de que ruínas antigas estejam escondidas sob o gelo
continua sendo um dos maiores mistérios ligados à Antártida. Se um dia tecnologias mais avançadas permitirem explorar profundamente o continente, talvez descobertas surpreendentes sejam feitas. Quem sabe sob o gelo não estejam os restos de uma civilização que inspirou as histórias de Atlântida, ou até evidências de um império esquecido como Tartária. Enquanto essas respostas não chegam, a Antártida continua sendo um símbolo de mistério e fascínio. Um continente silencioso, congelado e isolado do resto do mundo, guardando segredos que podem ter milhares ou até milhões de anos. Cada nova expedição científica revela um pouco mais sobre sua geologia, seu clima e sua história natural. Mas a pergunta que continua ecoando na mente de muitos exploradores e pesquisadores é simples e poderosa. O que realmente está escondido sob o gelo da Antártida? Talvez, em algum ponto distante sob aquelas camadas de gelo milenares, existam ruínas silenciosas de uma civilização esquecida. Talvez templos, estradas ou cidades inteiras estejam preservados ali, esperando um momento em que a humanidade finalmente descobrirá que sua própria história é muito mais antiga e misteriosa do que jamais imaginou. E se isso for verdade, a Antártida não seria apenas um continente congelado. Seria o maior arquivo perdido da história da humanidade.